Quando falamos sobre o pecado, muitas vezes associamos imediatamente a atos graves, como adultério, homicídio e blasfêmia contra o Espírito Santo. No entanto, há outras transgressões que, embora não recebam tanta atenção, também desagradam a Deus. Esses pecados podem parecer banais em nossa rotina diária, mas não devemos subestimar sua importância aos olhos de Deus. É fundamental compreender que todo pecado é prejudicial, pois nos afasta da presença de Deus. Como está escrito na Bíblia, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Portanto, devemos estar atentos para reconhecer e nos arrepender de cada uma de nossas transgressões. Neste vídeo, vou revelar 5 pecados frequentes em nossas vidas que desagradam ao Senhor. Antes de prosseguirmos, peço que deixe seu like e se inscreva no meu canal para acompanhar os próximos vídeos que serão publicados. A inveja é um dos pecados mais comuns em nossas vidas, dos quais devemos nos afastar. O apóstolo Paulo nos diz em Gálatas 5, versículos 25 e 26. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. A inveja é um pecado grave que pode nos levar à ruína. Ela se manifesta quando desejamos possuir o que outra pessoa tem. Quem é tomado pela inveja não consegue se alegrar com as bênçãos alheias e, às vezes, chega até a nutrir ódio pelo seu próximo por possuir o que cobiça. Isso foi evidente no caso de Saul, que começou a ver sua vida e reinado desmoronarem quando passou a invejar Davi. O profeta Samuel relata: quando os soldados voltavam para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. Enquanto dançavam, as mulheres cantavam: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e, aborrecido, disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Nessa passagem, vemos que Saul foi consumido pela inveja da popularidade de Davi, a ponto de perder a visão espiritual. Enquanto as pessoas celebravam a vitória do exército de Israel e honravam seu rei, Saul só conseguia ver o reconhecimento dado a Davi, que na época era apenas um soldado. Note que se a música mencionasse apenas que Saul havia matado milhares, ele provavelmente ficaria satisfeito, pois era um feito notável. No entanto, diante dos feitos de Davi, o rei decidiu comparar apenas a grande diferença entre os dois. Aos olhos de Saul, seu próprio sucesso nas batalhas foi diminuído, como se um homem que matasse 1000 nas batalhas tivesse feito pouco. Um dos grandes problemas do invejoso é que ele não se contenta em ser excelente no que faz. Ele deseja ser o melhor e o maior. Conforme continuamos a ler o livro de 1 Samuel, vemos que após esse incidente, Saul se afastou da presença de Deus, passou a perseguir Davi e agiu conforme suas emoções. Como resultado, sua vida e seu reinado foram arruinados. Portanto, não permita que a inveja cegue seus olhos e o afaste da presença do Senhor. Opte por viver e caminhar segundo o Espírito de Deus, pois somente Ele pode mantê-lo longe do pecado. Em vez de invejar, escolha amar as pessoas e se alegrar com suas conquistas. O segundo pecado é a mentira. Salomão, em seus provérbios, escreveu que o Senhor detesta lábios mentirosos, mas se agrada daqueles que falam a verdade. Muitas vezes, pensamos que uma mentirinha aqui e ali não é tão séria. No entanto, a mentira é algo péssimo. Ela destrói relacionamentos, causa injustiças e pode até levar à morte, como no caso de Ananias e Safira. A Bíblia diz que esse casal contribuía para a manutenção da igreja após a ressurreição e ascensão de Cristo.
Em certo momento, venderam um terreno e decidiram doar parte do dinheiro. Porém, decidiram reter uma parte do valor e mentiram a Pedro sobre isso. O Senhor revelou a mentira ao apóstolo e o preço pago por eles foi alto. Perceba que Ananias e Safira não morreram por reterem parte do dinheiro, mas por mentirem ao Espírito Santo. A gravidade da mentira é evidente, então abandone esse pecado, pois o Senhor detesta lábios mentirosos. Escolha a Cristo o caminho, a verdade e a vida. Terceiro pecado que desagrada a Deus: rebeldia. Quantas vezes nos rebelamos contra Deus por questões insignificantes, não é mesmo? Basta uma oração não ser respondida ou um sonho ser frustrado para nos revoltarmos, começarmos a murmurar e duvidar do poder e da bondade do Senhor. No entanto, saiba que essa é uma transgressão muito séria. Veja o que o profeta Samuel disse: pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Deus detesta a rebelião a ponto de, em certa ocasião, enviar um grande castigo sobre os hebreus que estavam atravessando o deserto em direção a Canaã. No livro de Números 16, vemos o caso de Corá, Datã, Abirão e mais 250 pessoas que se recusaram a obedecer a Moisés. Deus não ficou nada satisfeito com essa atitude. Então Moisés orou e disse a Corá: pela manhã o Senhor mostrará a quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. Você, Corá, e todos os seus seguidores deverão fazer o seguinte: peguem incensários e amanhã coloquem neles fogo e incenso perante o Senhor. Quem o Senhor escolher será o homem consagrado. Basta, levitas. No dia seguinte, Corá e os 250 homens foram ao tabernáculo se encontrar com Moisés e começaram a queimar incenso. No entanto, somente os sacerdotes podiam fazer isso. Então, Deus ordenou que o povo se afastasse de Corá e seus seguidores. De repente, o Senhor abriu um enorme buraco no chão e fez com que esses rebeldes fossem engolidos por ele. Quantas vezes queremos fazer as coisas à nossa maneira e desobedecemos a Deus? Pensamos que sabemos o que é melhor e nos afastamos completamente dos caminhos do Senhor. Mas a rebelião é uma armadilha mortal que só traz problemas. O quarto pecado é a busca desenfreada pelo prazer. Vamos ser francos, irmãos, todos nós desejamos o prazer, ansiando por algo que nos traga alegria e paz. Não há nada de errado nisso, é um sentimento legítimo. No entanto, o problema surge quando nos entregamos aos excessos e esse prazer começa a prejudicar nosso corpo e espírito. Um exemplo claro disso é encontrado na história de Sansão na Bíblia. Sansão era um homem poderoso e forte, escolhido por Deus para liderar e proteger o povo de Israel dos filisteus. Ele tinha todas as qualidades para ser um líder excepcional, com força física e inteligência. No entanto, sua fraqueza estava na busca incessante pelos prazeres carnais. Sansão se envolvia com mulheres de outros povos e prostitutas que não adoravam a Deus. Essa busca desenfreada pelo prazer eventualmente o levou à ruína. Os filisteus contrataram Dalila, uma mulher muito bonita, para seduzir Sansão e descobrir o segredo de sua força. Deslumbrado pela beleza de Dalila, Sansão revelou o segredo de sua força, seus cabelos longos. Traído por Dalila, Sansão foi capturado, teve seus olhos furados e foi feito prisioneiro. Depois de muito arrependimento, Sansão fez uma última oração a Deus, que lhe devolveu sua força. Ele empurrou uma coluna no palácio dos filisteus, matando todos, mas também acabou perdendo a própria vida. Essa história de Sansão serve como um alerta para nós hoje. A busca desenfreada pelo prazer é um pecado que desagrada muito a Deus. Todos nós buscamos felicidade e satisfação, mas quando isso é feito à custa da vontade de Deus, nos afastamos dele. Se você tem sido tentado, especialmente na área sexual, tome cuidado. Fuja desse pecado. A Bíblia nos ensina a fugir da aparência do mal, não apenas do mal em si. Evite situações que possam levar ao pecado.
Procure apoio de amigos, líderes espirituais e busque na oração e na palavra de Deus a força para resistir às tentações. Uma vez seduzido pelo pecado, é difícil voltar atrás. Portanto, vigie, meu irmão. Quinto pecado: consumismo exagerado. Desejar ser próspero ou trabalhar por uma vida materialmente confortável não é pecado. É um desejo natural. Todos nós almejamos progredir na vida. No entanto, o problema surge quando esse desejo por riqueza ou conforto se torna um ídolo. O pecado ocorre quando colocamos as ambições e preocupações materiais acima do reino de Deus, acima da palavra do Senhor. Infelizmente, tenho observado isso acontecer com frequência nos dias de hoje, inclusive entre os cristãos. É surpreendente quanto tempo, dinheiro e energia gastamos comprando coisas ou tentando obter bens materiais como se fossem a maior conquista de todas. Ter um carro novo, o celular mais moderno ou um apartamento na praia não é pecado. O pecado reside em deixar Deus de lado e colocar essas coisas como prioridade. Começamos a frequentar a igreja, mas nossas mentes estão voltadas para coisas externas. Oramos, mas todas as nossas orações se concentram nos desejos terrenos. Começamos a valorizar o conforto que o dinheiro proporciona, mas devemos lembrar que ele não traz felicidade nem satisfação plena. Somente Deus pode oferecer isso. Pior ainda, quando o dinheiro se torna nosso ídolo, achamos que sem ele nossa vida está arruinada, que perdemos tudo. A Bíblia nos ensina que não podemos servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Precisamos escolher a quem servir. Devemos refletir diariamente sobre o estado de nosso coração e resistir às tentações do consumismo desenfreado e exagerado. Muitas vezes, buscamos desculpas para justificar nossos gastos excessivos. Dizemos que merecemos, que não podemos resistir às promoções ou que podemos comprar porque temos dinheiro. No entanto, precisamos lutar contra essas justificativas e aprender a administrar nossas finanças com sabedoria. Se não cuidarmos das coisas materiais, como poderemos cuidar das espirituais? É compreensível que gostemos de comprar coisas novas e boas, mas se isso se tornar um impulso desenfreado, estaremos correndo graves perigos. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida e ande em obediência a Ele e estará seguro. Esses foram 5 pecados que desagradam a Deus. Se você os tem praticado, abandone-os o quanto antes. O Senhor te ama muito e deseja que você viva em comunhão com Ele. Portanto, peça perdão por suas falhas e creia que somente Deus pode transformar sua vida. Que a paz do Senhor esteja com você.